Oi, pessoal! Continuando com as ferramentas de edição de entidade, hoje nós veremos 4 delas. Chamfer, fillet, concordância, que nada mais é que uma variação do fillet, e finalmente join. Dentro do menu Modify, nós podemos acessar algumas dessas ferramentas. Podemos observar aqui o fillet, que é acessado pelo comando F, ou simplesmente clicando aqui no ícone, referente ao fillet. Temos também o join, que é também acessado pelo comando J. O chamfer não é acessível pelo menu Modify, então devemos acessá-lo pelo seu atalho, que é simplesmente digitando CHA. E, finalmente, a concordância nada mais é que uma variação do meu fillet ou então do meu chamfer. O fillet acaba sendo a ferramenta mais utilizada porque ele é mais fácil, como vai ser apresentado logo a seguir. Iniciamos os nossos estudos com a ferramenta chamfer. Então, o chamfer ele executa concordância ou chanfros entre objetos. O que seria chanfro? Chanfro é como se fosse um recorte em um canto, como vai ser apresentado mais à frente. Temos aqui as duas definições. Concordância, ela possibilita a interseção de dois objetos, ou seja, eu não vou aplicar o chanfro. Lembrando, como foi dito no slide anterior, normalmente eu não utilizo a ferramenta chamfer para então fazer a concordância, porque acaba sendo mais difícil. Normalmente a gente utiliza o comando fillet para fazer a concordância. E o chanfro é criado uma linha ou segmento de polilinha correspondente ao chanfro gerado. Aqui nós podemos observar como funciona o chanfro. Nesse caso aqui, nós temos duas linhas e essas linhas elas são coincidentes. Então, eu tenho uma linha aqui, a parte de cima, e essa linha de baixo, que vai formar um ângulo de 90 graus. Quando eu aplico a ferramenta chamfer, é como se eu recortasse esse pedacinho aqui. Então, forma essa entidade, essa nova entidade, e isso aqui é o que denomina chanfro. Para acessar a ferramenta chanfro, eu não tenho a possibilidade de clicar no ícone de chanfro lá no menu Modify. Isso deve ser feito acessando a minha linha de comandos, digitando chamfer ou então CHA, que é mais fácil. Nesse caso, após a ativação da minha ferramenta, vai ser solicitado para que selecione-se a primeira linha. Ao selecionar a primeira linha, seleciona-se a segunda linha. Caso nada tenha aparecido, não aconteceu nenhuma modificação, isso significa que foi executado o meu comando de concordância. Por quê? Porque os meus valores de distância, tanto na horizontal quanto na vertical, elas estão sendo zero. Isso significa que eu não vou aplicar o comando de chanfro, e sim concordância. Para especificar novas distâncias, por exemplo, aquelas distâncias diferentes de zero, deve-se selecionar primeiro o comando de chanfro com CHA Enter. Depois, então, seleciona-se a opção distância. Ao selecionar a opção distância, lá próximo à minha linha de comando, eu vou inserir a primeira distância do chanfro, ou seja, é a primeira distância da primeira linha que eu vou selecionar. Depois, então, eu preciso inserir esse valor, por exemplo, um valor 10, um valor 5. Quando eu dou um Enter para indicar essa primeira distância, ele vai pedir a segunda distância. Então, eu especifico a segunda distância do meu chanfro. Para exemplificar, nós vamos fazer esse exercício aqui que vamos utilizar o comando chanfro. Então, nós conseguimos observar que temos vários chanfros. Um chanfro aqui superior, outro chanfro aqui também, mais na parte inferior. As distâncias que foram explicadas no slide anterior são essas aqui. Por exemplo, temos aqui uma distância de 1, que é definido na primeira linha do chanfro, e temos outra distância aqui de 1 para a segunda, para esse chanfro da parte de baixo. Aqui na parte de cima também temos duas distâncias, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Então, nós vamos fazer esse exercício no Web AutoCAD.
Então, vamos fazer esse exercício aqui no Web AutoCAD. Primeiramente, devemos sempre ficar atento ao exercício que ele é bastante simétrico. Então, eu vou somente desenhar a metade dele, a metade esquerda dele, e depois nós vamos aplicar o comando Mirror para obter a outra metade. Vamos iniciar aqui o nosso desenho calculando qual é a distância da metade da parte de baixo. Então, temos que a parte de cima ela tem uma distância de 1, mais 1,5, mais 1, mais 1. Então, temos a metade da parte de baixo igual a 4,5. Então, vou fazer uma reta na horizontal com o comando L e ativado o meu orto com tamanho 4,5. Enter. Subindo aqui, nós podemos observar que temos 1,5 de distância e mais 1 de chanfro. Então, eu vou fazer a soma desses dois, que é 2,5, porque depois nós vamos aplicar um chanfro de tamanho 2,5. Então, eu vou colocar aqui 2,5, Enter. E agora, para a direita, nós vamos fazer essa distância de 2, que é aqueles 1 mais 1 lá de cima. Então, 2 para a direita. Para cima, a ideia é a mesma. Eu vou pegar 1,5 de altura e somar com 1,5 do chanfro. Então, nós temos 3 de distância. Para a direita, nós temos 1,5 do chanfro e mais 1 da reta superior. Então, eu vou colocar aqui 2,5. Então, eu fiz aqui a primeira metade da minha figura. Devemos agora aplicar o comando de chanfro. Então, eu vou aplicar o comando escrevendo CHA, Enter. Pronto, está ativado. Notem que apareceu aqui distância do chanfro atual. Distância 1, 0. Distância 2, também 0. Aqui eu vou mudar essa distância. Então, eu vou clicar aqui na opção distância, distance, né? Clicando aqui, eu tenho a possibilidade de alterar quais são essas distâncias. Esse chanfro de baixo ele é 1 por 1, ou seja, a primeira distância é 1 e a segunda distância é também 1. Então, a primeira distância eu vou colocar 1, Enter. A segunda distância eu vou colocar 1, Enter, aqui na minha linha de comandos. Pronto. Agora, basta eu selecionar essa reta da esquerda e essa reta de cima para ser aplicado o meu chanfro 1 por 1. Aqui em cima eu também tenho um chanfro, só que esse chanfro é 1,5 por 1,5. Então, eu vou acessar o comando de chanfro, CHA. Vou clicar aqui novamente em distância. Vou alterar essa distância para 1,5 na primeira e também 1,5 na segunda distância do chanfro. Clico aqui na reta esquerda, clico na reta superior e o meu chanfro está aplicado. Como eu disse para vocês, como essa figura aqui é simétrica, eu posso selecionar, entrar no meu comando Mirror, MI, Enter. Vou selecionar o centro aqui como sendo o meu eixo de espelhamento. Ele pergunta se eu quero apagar o objeto de origem, eu vou marcar não. E está desenhado essa minha figura. Eu preciso só finalizar com esse meu círculo de raio 1,2 no centro dele. Sabemos que a altura dele, né, dessa parte de baixo até o centro, é de 1,5 mais 1, que é definido na figura. Então, vou colocar aqui 2,5 de altura, totalmente na vertical. Vou entrar com o comando de círculo, clicar aqui nesse endpoint que eu acabei de criar, inserir o raio de 1,2 e Enter. Uma vez que essa minha reta já não é mais necessária, eu posso selecioná-la e excluir. Está pronto o meu desenho. Passamos agora a estudar o comando fillet. O que o fillet faz? Ele arredonda cantos. Então, ao executar esse tipo de comando, fillet, ele vai fazer arredondamentos ou então concordâncias entre objetos. É importante ressaltar aqui que eu posso aplicar o fillet não só entre linhas. Eu posso executar o fillet entre dois círculos, entre linha e círculo, entre arco e linha, etc. Para acessar esse comando, nós podemos clicar no menu correspondente lá no menu Modify, ou então simplesmente colocar F, Enter. Após selecionar a ferramenta, nós devemos
clicar na primeira linha ou na primeira entidade em que vai ser realizada o meu arredondamento. Após selecionar o primeiro objeto, seleciona-se o segundo objeto e automaticamente ele vai ser arredondado. É importante ressaltar aqui que caso o raio do meu fillet seja 0, ele vai executar uma concordância. Então, eu preciso selecionar qual é o tipo de raio como vai ser apresentado no exercício. Também pode aparecer algumas mensagens de erro, como por exemplo que o raio está muito grande ou então o raio está muito pequeno. Sempre fique atento às minhas mensagens que ficam próximas da minha linha de comando. Para alterar o raio do meu fillet, primeiro acionamos o meu comando fillet, né, a minha ferramenta fillet por F-Enter, então clicando lá no menu Modify, no ícone referente ao fillet, e depois nós clicamos naquela minha ferramenta Radius, né, que é o raio que vai ser definido para o fillet. Essa ferramenta, essa opção, está presente lá próximo à minha linha de comando. Depois de clicar nessa ferramenta, eu vou inserir o raio. Então, posso definir o raio de qualquer tamanho. Aqui é apresentado o exemplo. Então, se eu tiver duas linhas ou duas linhas cruzando, né, ou não cruzando, ao aplicar o meu fillet, essas minhas linhas elas vão ser arredondadas. Claro aqui que eu não utilizei o comando o raio igual a 0. Caso eu tenha aplicado um raio 0, ele vai executar uma concordância. A concordância, né, é no caso do fillet ser um raio igual a 0. Então, nós temos as mesmas condições anteriores, né, de linhas que estão a 90 graus e aplicando o raio igual a 0, nós vamos executar a concordância. Então, nós fazemos essas duas linhas se encontrarem, ou então é removido aqui nesse segundo caso o cruzamento. Para exemplificar, nós vamos executar esse exercício. Notem que nós temos vários arredondamentos. Temos um arredondamento de raio 1 e outro arredondamento de raio 1,5. Para esse desenho, nós vamos utilizar as mesmas estratégias do exercício anterior. Então, eu vou fazer a metade esquerda do desenho e depois eu vou espelhar. Isso agiliza bastante a execução do desenho. Então, primeiramente, eu vou fazer essa reta da parte de baixo utilizando uma linha de tamanho 4,5. Então, vou clicar aqui 4,5 para a esquerda. Para cima, nós vamos fazer essa distância de 3,25. Para a direita, essa distância de 1,5. E para cima, nós temos a altura aqui de 2,25. Tudo isso identificado no nosso desenho. Aqui eu vou fazer até a metade, né, da minha reta de cima. Temos que tudo é 6, eu vou colocar aqui só a metade, que é 3. Então, 3 e Enter. Vamos agora arredondar, vamos inserir os nossos fillets. Então, para acessar o fillet, eu posso vir aqui no menu Modify e clicar no meu ícone correspondente ao fillet. Ou então, eu posso acessar por meio da minha linha de comando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, F-Enter. Precisamos definir o raio. Caso contrário, nós vamos acessar uma concordância, porque a concordância é um fillet de raio 0. Para selecionar o raio, basta eu clicar aqui na opção raio, né, Radius, e agora inserir qual que é o tamanho desse raio. O primeiro raio que eu vou fazer aqui é o arredondamento de baixo de raio 1. Eu vou colocar 1, Enter. Vou agora clicar na minha reta aqui da esquerda e na minha reta de cima para executar esse meu arredondamento. Na parte de cima é bastante semelhante. Então, vou acessar um comando de fillet com F, selecionar novamente aqui raio, só que esse raio aqui é 1.5. 1.5 Enter, vou clicar aqui, está realizado o meu arredondamento com o fillet. Como eu disse, né, nós vamos executar um espelhamento. Então, selecionei tudo, vou dar um Mirror, M-Enter. Vou selecionar meu eixo de espelhamento. Ele pergunta se eu quero apagar o objeto anterior, o objeto fonte, eu vou colocar aqui não. E agora eu vou criar aquele meu círculo, né, central.
Então, para identificar o centro dele, eu vou clicar aqui no meio dessa minha reta, vou apontar para cima e colocar a distância de 2,25. Aquele meu círculo não está definido, mas eu vou definir um círculo aqui com um raio de 1,25. Então, vou colocar aqui 1,25, Enter. Uma vez que essa minha reta não é mais utilizada, né, eu posso selecionar e excluir. Está pronto o meu desenho. Para exemplificar a concordância, nós vamos fazer aqui um cômodo, uma planta baixa de um cômodo 3x4. Ele é bastante útil, a concordância, quando nós vamos aplicar a parede, quando nós vamos construir a parede. Então, aqui eu vou inserir retas, né, para formar um retângulo 3x4. Então, eu vou iniciar com o comando L, Enter, né, para iniciar a minha linha de comando de linha. Vou colocar aqui 3, assim na altura, 4 a largura, e eu fecho o meu retângulo dessa forma com um C. Eu quero agora criar uma parede de tamanho 0,2, como se fosse 20 centímetros de espessura. Como eu faço isso? Então, eu posso utilizar o meu comando Offset. Então, Enter para entrar no Offset. Vou colocar o objeto, vou clicar no objeto, eu quero essa parede aqui. Vou apontar para o lado que eu quero e colocar a distância, que é 0,2 e Enter. E eu vou fazer isso com as minhas demais paredes, 0,2 em todas as outras. Uma vez concluído o meu desenho, eu preciso fechar esses cantos. Como que eu faço para fechar esses cantos? Eu utilizo a minha concordância. Como eu disse para vocês, concordância nada mais é que um fillet de raio zero. Então, eu vou entrar com o meu comando de fillet, F, Enter. Vou selecionar aqui o meu raio. E agora, ao invés de colocar um raio com um valor, né, eu vou colocar 0. 0, Enter. Agora, basta eu clicar nessa reta e nessa reta que ela vai concluir o meu comando fillet. Eu vou dar um Enter aqui, porque o Enter repete o último comando. Então, eu posso continuar fazendo as minhas concordâncias aqui, simplesmente apertando o Enter e selecionando as retas para que eu feche o meu cômodo. Pronto, está exemplificado a minha concordância. Passamos agora a falar do comando da ferramenta Join. Join nada mais é do que ele junta os objetos, ele une os objetos em um único elemento. Então, ele combina segmentos individuais, colineares, em um único objeto. É importante ressaltar que se eu tiver duas retas totalmente na horizontal ou totalmente na vertical, ou seja, elas são colineares, ele vai unir essas minhas duas linhas. Se eu tenho linhas que se cruzam, ele vai criar, então, uma polilinha de forma que todo o meu objeto, né, acaba traduzindo em uma única entidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, segmentos separados de um retângulo e, ao aplicar o Join, ele vai fazer uma única entidade. Para acessar essa ferramenta, nós podemos clicar com o ícone correspondente lá no menu Modify, escrevendo Join na minha linha de comando ou simplesmente J e Enter. Depois o programa vai solicitar que eu clique, eu selecione os objetos e após a seleção eu simplesmente aperto Enter e os meus objetos vão ser unidos em uma única entidade. Para exemplificar o meu comando Join, nós vamos criar um retângulo 3x4 e depois nós vamos juntar em uma única entidade. Então, utilizando o comando de linha, vou colocar aqui L, Enter, vou apontar para cima, 3, para a direita, 4, para baixo, 3 e C para fechar esse meu retângulo. Notem que ao clicar nesse meu retângulo, eu vou selecionar somente uma aresta. Eu vou, então, selecionar tudo aqui e vou aplicar meu comando Join. Para aplicar esse comando Join, eu posso clicar aqui no ícone do Join, no menu Modify, ou simplesmente J, Enter. Uma vez que eu fiz isso, significa que eu apliquei já
o meu comando join. Notem que se eu clicar aqui, ó, agora tudo é selecionado. Então, todos os meus elementos são uma única entidade. Notem que se eu, por exemplo, aplicar um comando offset, ó, enter, ele vai aplicar em todos os meus lados de uma vez só. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.2, eu consigo fazer uma planta abaixo bem mais facilmente. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.